Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Quero ler com você apenas os 3 primeiros versos para introduzir o assunto, e a partir daqui eu quero te convidar a uma percepção maior do panorama do texto, panorama do livro. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Lembro de 2 filmes um pouco mais antigos que provavelmente você deve ter assistido. Um deles, se você tem filhos, tem mais chance de que você tenha assistido. Me lembro que já vi há algum tempo o filme Os Incríveis. Talvez você tenha visto esse filme aí com seus filhos, ou até mesmo antes de tê-los. Esse filme fez certo sucesso no passado. E basicamente o filme narra a história de uma família de super-heróis. E o detalhe dessa história é que há uma espécie de uma crise. Esses super-heróis, eles são banidos, o uso dos seus superpoderes são banidos pelo governo, porque eles entendiam que o efeito colateral da ação desses heróis estava gerando problemas e despesas para a sociedade. Então o filme ele acontece em torno dessa crise, de pessoas que receberam um poder, uma vocação como resultado disso, e que tiveram que agora guardar essa vocação por conta de uma questão social. E eu me lembrei de um outro filme, talvez esse os mais adultos tenham mais chance de ter assistido, que é o Hancock, com Will Smith. Esse filme também mostra a história de um herói que vive também uma certa crise. E essa crise do herói era porque ele também possuía superpoderes, mas ele era um cara que não ligava muito para a opinião pública. Ele não se importava muito com as consequências que também aconteciam com o fato dele usar os seus poderes, muitas vezes de maneira, digamos assim, atabalhoada. No início do filme, por exemplo, ele meio que alterado com bebida, e ele vai para socorrer uma situação e causa um dano muito grande. E ali nós encontramos mais uma vez a história de um herói em crise. Alguém que recebeu poderes, alguém que recebeu algo especial, mas que não tem utilizado aquilo direito. E por que eu estou trazendo essas 2 histórias? Porque de certa forma é mais ou menos o que nós vamos encontrar no livro do profeta Jonas quando nós olhamos para esse profeta. Eu não quero te cansar trazendo aqui muitos detalhes de data, ocasião e tudo mais, mas de maneira resumida, o que nós vamos encontrar? Esse profeta, ele viveu ali por volta do ano 800 a.C., um período onde Israel enfrentou muitas adversidades, muitos desafios, com grandes inimigos. Um deles foi a Síria. A Síria, ela infligiu certas dificuldades a Israel. Jonas é o profeta, você vai encontrar isso lá no 2º livro dos Reis, que é usado por Deus, e ele profetiza a prosperidade, ele profetiza que Israel iria reconquistar a sua terra do período de glória, no tempo de Davi e Salomão. E de fato isso acontece. A Síria então é vencida, Israel reconquista o seu território e vive um período de certa tranquilidade. Mas logo na sequência se levanta um outro império, agora o Império Assírio. E esse império agora vem trazendo problemas a Israel. É nesse contexto que nós temos o livro de Jonas. Jonas, ele serve como uma espécie de profeta de transição. Se você der uma olhada para a escola profética, você vai perceber que ela tem início ali, talvez com Samuel nós já poderíamos falar, mas especialmente com Elias e Eliseu. No entanto, esses 2 profetas, eles não são profetas de entregar um oráculo. Eles são profetas de viverem uma história. A história de Elias e Eliseu tem a ver com uma narrativa. Jonas, ele é esse profeta que está nessa transição, agora de profetas de narrativa para profetas de oráculos, profetas que vão entregar uma mensagem. Nós vamos ouvir Jonas entregando uma mensagem, porém, num contexto bem diferente dos demais profetas. E aqui, irmãos, eu quero então, antes mesmo de já seguir apresentando a você mais detalhes das crises que Jonas enfrentou,
Lembrando sempre que crise, irmãos, é algo que geralmente nós evitamos, algo que nós não desejamos, mas que são oportunidades. Crises são oportunidades para revisão de vida. São oportunidades para que a gente coloque de novo a casa em ordem, para que a gente perceba situações que a gente não estava observando e que de repente agora nós temos a oportunidade de organizar, de colocar de novo em ordem. E nós vamos perceber isso no livro do profeta e perceber como isso se aplica à nossa própria realidade de vida. Como nós muitas vezes não percebemos algumas questões que nós estamos vivendo e somos levados a algumas crises que se tornam oportunidades para que a gente então faça uma revisão de vida. Mas antes disso, eu quero destacar, irmãos, também que há outras mensagens muito poderosas também nesse livro. Alguns autores, por exemplo, vão dizer, e eu concordo com eles, que talvez Jonas seja o livro mais irônico da Bíblia. Seja o livro que traduza esse senso de humor divino com mais propriedade. Se você der uma olhada detalhadamente no livro de Jonas, e provavelmente você conhece a narrativa, nós lemos aqui os 3 primeiros versos. O profeta é chamado por Deus para ir a Nínive, a capital da Síria, e ali pregar a palavra de Deus, mas ao invés de fazer isso, ele compra uma passagem e ele então quer ir para outro lugar. Ele quer agora fugir dessa vocação a Nínive, e o que acontece é que nesse barco vem uma grande tempestade. Jonas então está dormindo lá no barco. Os marinheiros então fazem uma espécie de uma reunião de oração. Está todo mundo clamando ao seu Deus, com medo do que aquela tempestade poderia causar, até que alguém percebe Jonas. Jonas é trazido, e eles então questionam Jonas, de onde ele era, o que ele fazia. Jonas então diz quem ele era e o que ele fazia, e Jonas diz: olha, me joguem ao mar e vai resolver o problema de vocês. Jonas então é lançado ao mar. A Bíblia fala que vem um grande peixe, talvez seja a personagem mais lembrada no livro de Jonas, ainda que não seja a mais importante. E esse grande peixe então engole a Jonas. A Bíblia diz que Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ao fim dos quais ele ora. E quando ele ora, a Bíblia diz que o peixe o vomita na terra. Jonas então recebe de novo uma ordem de Deus para pregar em Nínive. Jonas então vai à cidade, e a Bíblia diz que Jonas então prega ali em Nínive uma mensagem de juízo, conforme Deus tinha conclamado Jonas a pregar. E o livro vai terminar com Jonas indo para o Oriente e observando a cidade, aguardando que finalmente o juízo de Deus chegasse. Mas perceba, a gente vai olhar então para o livro e ver algumas coisas muito irônicas. Por exemplo, o próprio nome de Jonas. Jonas significa pomba. É um animal que mesmo na cultura hebraica, ele tinha como sinal, como atributo, como característica, aquele que leva uma mensagem. Mas Jonas não está levando a mensagem. Jonas, quando é interrogado no barco, ele diz: eu sou um hebreu. Hebreu significa aquele que está em trânsito, aquele que está a caminho. Mas tudo que Jonas está fazendo é fugir do caminho que Deus o conclamou a trilhar. Quando nós olhamos para esse livro, nós vamos ver, por exemplo, que Jonas é o profeta que não quer orar. Tudo que Jonas quer é dormir. Mas ele vai cair justamente numa vigília, irmãos. Está todo mundo orando dentro do barco. E o profeta que não quer orar é convidado agora para a reunião de oração. A gente vai perceber, por exemplo, que Jonas ele não quer pregar. Jonas ele se cansou, ele está irado, ele não quer compartilhar, ele não quer pregar aos perdidos. Ele não quer anunciar a mensagem àqueles que não são hebreus. Mas Jonas, por seu intermédio, pela sua pregação, Deus salva os marinheiros dentro do barco. Você vai perceber que no início o texto vai dizer que cada um clama ao seu Deus. E Deus ali está em letra minúscula. E a tradução está correta. A ideia é que ali nós tínhamos pessoas de lugares diferentes, com deuses diferentes. Mas logo na sequência, quando Jonas então diz a razão pela qual ele estava ali, ele fala algo acerca de Deus. O texto vai dizer que os marinheiros então clamam ao Senhor. E ali agora é mencionado Deus como o Deus único e verdadeiro, o Deus das Escrituras. Ou seja, a transformação de vida pela pregação do profeta que não quer pregar. Quando nós olhamos ainda para esse texto, irmãos, nós vamos ver, por exemplo, que Jonas é o único no livro
que diz eu sei. Jonas, quando é questionado de onde você vem, por que está acontecendo, a gente quer saber o que está acontecendo por causa dessa chuva. E Jonas diz, eu sei, eu sou o cara que tenho a resposta. Mas na verdade, se tinha alguém que não sabia das coisas, era Jonas. É interessante, irmãos, certo filósofo já disse que o que nós precisamos aprender acima de todas as coisas é saber que nós nada sabemos. Costumo brincar que lá no seminário é assim. A gente chega no primeiro ano de seminário, irmãos, teólogo. As conversas de seminarista no primeiro ano, irmãos, são assim, teologia profunda. E aí, à medida que a gente vai estudando um pouco mais, e vai aprofundando, e vai ouvindo, você vai percebendo que, na verdade, há uma imensidão de conhecimento, e que você conhece muito pouco. Então, a gente costuma sair do seminário, e creio que isso aconteça em outras áreas também de formação, muito mais humilde do que a gente entrou. Percebendo que, na verdade, muitas vezes, a única coisa que nós trouxemos foi uma percepção muito grande do tanto que a gente precisa aprender. Jonas é o profeta que bate no peito e diz, eu sei. Mas na verdade, irmãos, quem menos sabe no livro é Jonas. Se você der uma olhada ainda, você vai perceber que Jonas, ele só é salvo quando ele se entrega à morte. Quando Jonas finalmente se entrega à morte, é o momento em que Jonas agora recebe vida, é devolvido à terra. E finalmente, irmãos, o verso 7, se eu não me engano, vai dizer que, isso mesmo, verso 7, que os marinheiros então, sem saber o que estava acontecendo, preocupados, eles então vão lançar sortes. E o azar foi de Jonas. Quando eles lançam sorte, a sorte recaiu sobre ele. E eles então vão dizer, é você, a culpa é sua. É interessante, irmãos, como esse livro traz para nós essa percepção do senso de humor de Deus. Às vezes a religião pinta um Deus com uma imagem que se parece com alguém que não se alegra, com alguém que não tem senso de humor, com alguém que não vê a vida dos seres humanos com certa leveza. E na verdade o Deus das Escrituras não é assim, irmãos. Ele não é aquela velha figura de um grande homem barbado, de cabelos longos, brancos, que fica sentado num trono, procurando uma ocasião apenas para acusar as pessoas. O Deus das Escrituras é um Deus alegre. O Deus das Escrituras é um Deus festivo. E nós temos o maior exemplo disso em Jesus Cristo. Jesus inicia o seu ministério em um casamento, em uma festa. Olha que bonito, irmãos. Aliás, tem algo muito bonito na Bíblia que talvez tenha escapado à sua leitura. Como a Bíblia valoriza o casamento e a família. A Bíblia começa com um casamento. Deus cria Adão e Eva, e os dois agora se unem e se tornam uma só carne. Mas você sabia que a Bíblia também termina com um casamento? Quando você vai para o final de Apocalipse, a mensagem é, o Espírito e a noiva dizem, vem. É a noiva agora aguardando o Cordeiro para as bodas. O grande casamento final da igreja com Cristo. E nós então, irmãos, percebemos a beleza desse livro e o quanto ele tem riqueza nos seus detalhes. Nós percebemos, por exemplo, que esse livro é um grande ensinamento, uma grande mensagem também acerca do amor de Deus. Talvez você não tenha percebido, mas o quanto o livro de Jonas ensina, exemplifica, expõe para nós o amor de Deus. Você quer ver alguns exemplos? O amor de Deus aqui, irmãos, é eleito, é demonstrado, é manifestado, é expresso pela maneira como Jonas é escolhido de Deus. E aqueles a quem Deus escolheu, Deus não desiste. Deus não o abandona. Deus não o relega. Não, Deus vai atrás. Jonas quer fugir de Deus, mas Deus vai atrás de Jonas. O amor de Deus, irmãos, é tal que o pecado, por mais vil que ele seja, é impossível de separar os seus eleitos dele. Deus vai atrás, com seu juízo sim, mas ele vai atrás. É tão bonito perceber, irmãos, um amor tão profundo de um Deus que não abandona aqueles que ele mesmo escolheu. O amor de Deus aqui ainda é expresso, irmãos, pela criação. A criação é uma grande expressão de amor de Deus por nós. Deus usa a sua criação para manifestar o seu amor. Deus usa a baleia para manifestar o seu amor.
Mas perceba, Deus usa um dos maiores animais, mas Ele usa também um dos menores, um verme, para que através desse verme lá no capítulo 4, Jonas também fosse ensinado, exortado e aprendesse acerca do amor de Deus. A criação aqui, irmãos, serve a um propósito. E que propósito é esse? Revelar o amor de Deus por nós. Perceba, numa sociedade extremamente ansiosa, por exemplo, como a Bíblia nos ensina que a criação de Deus serve de antídoto para nós, serve de remédio para nós. Olhe para o Evangelho, Mateus capítulo 6. Jesus vai dizer que uma das formas de nós vencermos a ansiedade, Ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele vai dizer que uma das formas de nós vencermos é contemplar a criação. Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo. É bonito perceber que a criação de Deus é uma grande prova, um grande exemplo do quanto Deus nos ama. Quando nós contemplamos a criação, irmãos, precisamos perceber o amor de Deus expresso por nós. Deus nos ama de tal maneira que Ele se ocupou dos detalhes na sua criação, para deleite também dos homens. Quantas vezes, nós contemplamos a criação de Deus, os nossos olhos até que brilham muitas vezes de contemplar a beleza daquilo que Deus criou. Mas a criação, ela traz também uma mensagem, e essa mensagem também é uma mensagem de amor. Esse amor de Deus também é expresso no livro de Jonas pela providência de Deus. O Deus que guia a história, o Deus que faz com que todas as coisas convirjam para a sua glória, mas também para o benefício do seu povo. Perceba a providência de Deus. Jonas entra no barco, e nenhum daqueles que estão ali por acaso. Eles estão ali por um propósito. Jonas então se depara com uma grande tempestade. Aquela chuva não caiu por acaso, ela caiu por um propósito. Jonas então é lançado ao mar e engolido por um peixe. Aquele peixe não estava ali por acaso, aquele peixe estava ali por um propósito. Até o final, irmãos, Deus está mostrando como todas as coisas trabalham para que o seu propósito se cumpra na vida de Jonas, para que o seu propósito se cumpra nas nossas vidas. A providência de Deus é uma grande expressão do amor de Deus por nós. E aqui não apenas a providência positiva, quando coisas boas acontecem e nós nos alegramos com essas coisas, mas quando coisas ruins acontecem e também juntas cooperam para o nosso bem, como diz o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, o amor de Deus é expresso aqui também pelo juízo. A Bíblia diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Disse aqui, se eu não me engano, na quinta-feira, que nós vivemos numa sociedade que tem pregado um tipo de tolerância, onde a expressão de amor é você não questionar, é você não dizer que está errado, é você não corrigir. A nossa sociedade entende que amor é você dar tudo o que o seu filho pedir, é você fazer tudo o que ele deseja, é satisfazer todos os desejos. E à luz das Escrituras, o amor é expresso também pelo juízo. Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Deus ama Jonas ao ponto de discipliná-lo por meio da tempestade, por meio do grande peixe, por meio de um verme, por meio de realizar aquilo que ele não gostaria, que é a conversão dos ninivitas. Mas, irmãos, como eu disse, não quero cansar vocês, eu quero apresentar então algumas crises apresentadas nesse texto, enfrentadas por Jonas. Crises as quais, irmãos, mesmo sabendo de toda essa realidade, muitas vezes eu e você também enfrentamos. Mesmo conhecendo o amor de Deus, mesmo percebendo a leveza com que Deus, Ele cuida de nós, com senso de humor, com alegria, Deus conduz as nossas vidas. Mesmo assim, nós nos pegamos como Jonas, muitas vezes, enfrentando algumas crises. Jonas enfrenta algumas crises nesse livro. Eu quero compartilhar com você agora pela manhã apenas duas. A primeira crise que nós vamos encontrar, enfrentada por Jonas nesse livro, ela está sobretudo aí descrita no capítulo 1. É a crise de confiança na missão. A primeira crise que Jonas enfrenta é o que nós chamamos de crise missional. Jonas era profeta. Um profeta, ele fazia um voto diante de Deus. O voto do profeta era:
eu irei aonde o Senhor me mandar, e eu falarei tudo que o Senhor me mandar. Esse era o voto do profeta. Jonas, como profeta, ele sabia muito bem disso. Jonas era um profeta provavelmente bastante conhecido, popular, famoso em Israel no seu tempo, justamente pelo fato de que Jonas havia profetizado a prosperidade da nação. E essa prosperidade de fato veio, se cumpriu. E Jonas então passa a ser alguém famoso, aclamado. Tal é notória a fama de Jonas, que quando nós chegamos nos evangelhos e Jesus vai mencionar Jonas, não há nenhuma preocupação em dar muito detalhe sobre Jonas. Jesus apenas diz assim: nenhum sinal será dado aos fariseus, senão o do profeta Jonas. E logo todo mundo já sabe de quem Jesus está falando. A fama de Jonas era grande, mas agora Jonas recebe de Deus uma ordem. E essa ordem diz respeito não mais a profetizar acerca da prosperidade da nação, mas a pregar o evangelho, pregar, claro, irmãos, o proto-evangelho, para que as nações que ainda não conhecem a Deus tivessem a oportunidade do arrependimento. Isso dá um nó na cabeça de Jonas. Jonas então fica em parafuso. Como assim? E se essa pregação de fato se cumprisse, irmãos, ainda era um problema. Se Jonas prega sobre juízo e a nação se rendesse e se arrependesse, Jonas poderia ser acusado de um falso profeta, porque ele profetiza juízo, mas Deus derrama misericórdia. Pense no dilema de Jonas aqui. A primeira crise então que esse texto vai mostrar para nós, irmãos, é uma crise de confiança na missão. Sabe o que nós vamos perceber aqui na mensagem de Jonas? Por exemplo, no capítulo 1, verso 9, que Jonas ele até pregava, mas a mensagem de Jonas era viciada, era condicionada. Olha o verso 9. Ele lhes respondeu aos marinheiros: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nós lidamos com um problema muito grande hoje, que é a pregação centrada no homem. Mas basicamente, irmãos, essa pregação dos nossos dias, centrada no homem, é uma pregação onde o pregador muitas vezes traz a mensagem com vistas a agradar aqueles que estão ouvindo. E muitas vezes essa pregação, ela traz promessas que muitas vezes Deus não fez. Ela não confronta aquilo que precisa ser confrontado, porque afinal de contas, eu preciso agradar o freguês, eu preciso agradar o cliente da fé. Mas o problema de Jonas ainda era pior, irmãos, porque a pregação de Jonas era centrada no homem, mas não no desejo de agradar ao outro, mas no desejo de agradar a si mesmo. A pregação de Jonas é condicionada. Jonas está pregando de tal maneira que aquilo então satisfaça o seu coração. Jonas está afirmando aqui no texto: eu sou hebreu e temo ao Deus dos céus. Mentira, irmãos. Primeiro, ele estava nesse momento desonrando o fato de ser um hebreu, porque ele não estava a caminho. Segundo, se tem uma coisa que ele não estava demonstrando aqui, era temor de Deus. Mas ele prega sobre temor, e ele então fala aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Jonas queria se convencer daquilo que ele pregava. O problema de Jonas aqui, em primeiro lugar, então, irmãos, é um problema de crise missional, de crise de confiança na missão. Perceba, Deus dá ordem para que Jonas vá a Nínive, mas Jonas compra uma passagem para ir a Tarsis. Se você der uma olhada, a Bíblia fala algo acerca de Tarsis. Tarsis é descrita no capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, no verso 22. E olha o que o livro diz lá. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, falando do rei Salomão, com as naus de Irão. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. O que acontece é que Jonas não apenas está desobedecendo a Deus, não indo para Nínive cumprir a sua missão profética, como Jonas está escolhendo um paraíso, o lugar de prosperidade, o lugar de beleza, o lugar de descanso. Jonas não apenas não quer cumprir o seu papel profético, o seu papel missionário, como ele quer desfrutar
da vida. Ele quer desfrutar das coisas. Talvez aqui, irmãos, a gente se lembre do Salmo de Asaf. Salmo 73, se eu não me engano, em que ele diz que ele invejou a prosperidade dos ímpios. Jonas está num momento meio que assim, invejando e dizendo: olha, eu quero viver uma vida sossegada e tranquila. E o que nós percebemos, irmãos, é que esse livro, ele é uma polêmica contra Israel, por sua relutância em ir aos pagãos, quanto a uma proclamação do perdão de Deus a todas as nações, por meio da pregação do arrependimento. Perceba, aqui nós temos nesse livro então, uma exortação a Israel. Deus está dizendo: Israel não está cumprindo o seu papel missional. Israel tem uma crise de confiança na missão. Deus os chamou para ser uma nação luzeiro, para ser uma bênção para as nações, mas eles estão olhando apenas para dentro. Eles estão apenas buscando benefícios para si. É a mensagem, irmãos, que esse texto nos traz. Tem tanta coisa aqui, e eu quero tentar resumir o máximo que eu puder, mas eu preciso te dizer que ainda há um detalhe importante para contrapor a realidade de Jonas. Nós chamamos de contraste profético. Se você der uma olhada na linha do tempo, você vai perceber que Jonas não era o único profeta em Israel nessa época. Jonas foi contemporâneo de 2 profetas. Um deles, boa parte da sua vida. Outro nasce e começa o seu ministério ali, relativamente próximo a Jonas. Quem são esses profetas? Amós e Oséias. E se você olhar para a mensagem de Amós e de Oséias, o que você vai perceber é que ambos profetizaram que a Assíria seria um instrumento de Deus para punir e disciplinar Israel. Amós e Oséias estão dizendo: Israel se esqueceu do seu papel diante de Deus, e por causa disso Deus vai punir Israel. E quem ele vai usar? Vai usar a Assíria. Jonas, irmãos, nesse contraste profético, ele não quer ir a Nínive pregar. Jonas, ele tem uma outra visão sobre as coisas. Jonas, ele é o profeta que só quer profetizar a prosperidade da nação. Ele só quer dizer aquilo que é bom para os ouvidos. Quando nós olhamos para a própria realidade dos marinheiros, olha o que nós vamos perceber. Os marinheiros de fato parecem tipos das nações usadas para acordar e incitar o adormecido Jonas a se preocupar com o destino delas, como também para serem usadas como ferramentas do juízo corretivo de Deus sobre o seu povo. Segundo Bruce, um comentarista bíblico, várias nações estão ali diante de Jonas, e assim como Jonas não quer compartilhar a mensagem de graça e perdão de Deus, Israel estava fazendo. E por que não dizer, irmãos, talvez esse seja um dos nossos problemas hoje em dia, uma crise que nós precisamos avaliar o nosso coração, crise de confiança na missão. Eu me pergunto se nós, como igreja evangélica brasileira, estamos cientes do nosso papel nesse país, se nós não estamos confundindo a nossa missão. A nossa missão, à luz das Escrituras, é, irmãos, por excelência, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas vezes nós emprestamos a nossa voz para tantas outras mensagens, mas não cumprimos a razão principal pela qual Deus nos chamou como igreja. Perceba, você quer ver um exemplo? Nós estamos diante de um projeto maravilhoso, irmãos. O tema da nossa igreja esse ano é alargando as tendas. Mas talvez se passe no seu coração o seguinte pensamento: para que alargar as tendas? Para que um templo desse tamanho? Está tão bom do jeito que está. Talvez você já tenha tido inclusive uma outra experiência em outra igreja. Pastor, eu vim de uma igreja grande, lá era tão problemático. Vamos ficar do jeito que a gente está? Sabe o que é isso, irmãos? Crise de confiança na missão. Perdeu de vista a razão pela qual nós somos igreja. Nós não somos igreja, irmãos, apenas para que as nossas necessidades sejam satisfeitas diante de Deus. Nós somos igreja para anunciar o Evangelho de Cristo onde Deus nos plantou. A razão pela qual o Senhor plantou uma igreja
aqui na Paysandu 32 é porque ele tem intenção em relação a Maringá. E essa intenção, irmãos, é de transformação de vidas. Pastor, qual é o tamanho ideal da igreja? O tamanho que Deus quiser. Nosso coração precisa estar aberto para isso. Sem nenhum sonho megalomaníaco de querer agora criar e construir a maior igreja e ser... Não, irmãos, mas perceber aquilo que Deus está fazendo. Nós estamos aqui domingo após domingo, irmãos, culto das 8, cheinho, culto das 10h30, muitas vezes a gente está com dificuldade ali, acertando o pessoal. Louvado seja Deus por isso, porque Deus está trazendo pessoas para esse lugar. O que o nosso coração precisa é entender isso, e entender que é um privilégio, irmãos, participar daquilo que Deus está fazendo. Nós não estamos aqui para sermos satisfeitos, nós estamos aqui para servir a Deus e as pessoas. Que Deus nos livre de uma crise de confiança na missão. A razão pela qual Deus te deu os dons que você tem, a profissão que você tem, a família que você tem, não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas precisa ser visto como um instrumento para que a missão de Deus seja realizada na sua vida. Iniciei um curso, irmãos, e uma das coisas legais que eu ouvi lá essa semana, curso voltado para a família, foi a percepção um dos primeiros professores, de que a família, ela existe com um propósito de fecundidade. Mas deixa eu explicar, porque tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que entende que quando a Bíblia dá ordem ao homem para que ele fosse fecundo, significa que nós precisamos ter muitos filhos. Essa é uma das formas. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que a nossa família precisa gerar frutos. Não importa se você é um casal casado, jovem, que não tem filhos ainda, Deus te chama a dar frutos. Não importa se você é um casal que não pode ter filhos, Deus te chama da mesma forma a dar frutos, a ser uma bênção na vida de outros casais e outras famílias, da sua igreja e da sua cidade. Meu irmão, que Deus nos dê graça de ver nisso um privilégio e não um fardo, como infelizmente Jonas enxergou. Os discípulos da Galileia, irmãos, citação do Bruce mais uma vez, ao obedecerem à grande comissão de fazer discípulos de todas as nações, que lhes foi entregue na Galileia, seguiram o exemplo relutante de Jonas. A igreja primitiva teve de ser disciplinada com perseguição antes de começar a buscar os gentios. E Pedro também teve de descer a Jope antes de captar a mensagem. Atos 9:43. O que a Bíblia nos mostra, irmãos, finalmente nesse caso de Pedro, é Pedro agora em Jope. Olha que interessante. E lá ele tem uma crise. A crise de Pedro era: Deus está falando para ele pregar aos gentios. Lembra da visão? Um grande lenço, comidas, e Deus dizendo: mata e come. E Pedro diz: mas esses animais não podem ser comidos, são animais impuros. E Deus está dizendo: mata e come. E qual era o sinal da visão? Era Deus dizendo: o meu evangelho deve ser pregado a todas as nações. Ainda hoje, irmãos, eu estou terminando, nós somos desafiados pela palavra de Deus a avaliar como nós temos lidado com a nossa vida, com os recursos que Deus tem nos dado, se nós temos entendido a razão pela qual nós estamos aqui. Uma igreja que não entende o seu propósito missional, irmãos, é fadada a muitas lutas. Começamos a viver crises internas, disputas ministeriais, porque afinal de contas, nós perdemos a capacidade de olhar para fora. Pastor, o senhor acha que a IPVO está assim? Não, irmãos. Mas que Deus nos livre de estar, que nós ouçamos aquilo que a sua palavra diz, para que jamais seja essa a realidade do nosso coração. Concluindo, irmãos, eu vou ficar só com uma crise. Eu trago as outras 3 à noite, se der tempo. Eu quero concluir chamando a sua atenção para uma realidade. A Bíblia vai nos mostrar como esse livro, como esse profeta, eles cumprem um papel muito importante nas Escrituras. Jonas também, de certa forma, funciona como um tipo de Cristo. Não na sua desobediência. Mas Jonas aqui também, a história
ela aponta para um contraste entre Jonas e Cristo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que ouve o chamado do Pai e cumpre fielmente a sua missão. Ele anuncia salvação aos perdidos. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Por que esse livro termina com uma pergunta? Entendo eu, irmãos, que uma das razões é porque a resposta seria ouvida no Evangelho. Aquele que se compadeceria dos perdidos. Perceba, tem muita coisa no livro, e eu não vou ter tempo, inclusive, para te mostrar, mas tem muita coisa no livro que faz esse paralelo. Por exemplo, no verso 7, fala sobre lançarem sortes sobre Jonas. Se nós formos lá para Mateus 27, 35, a gente vai ver se cumpria em Jesus também a profecia de que lançariam sorte sobre as suas vestes. Se a gente olhar o verso 15, o texto vai fazer questão de dar esse detalhe. Levantaram a Jonas e o jogaram ao mar. A palavra que aparece aqui, irmãos, ela tem o mesmo sentido da palavra que o próprio Cristo vai usar, predizendo a sua morte, lá em João 12, 32. Ele diz que ele seria levantado. O primeiro é levantado e jogado ao mar. O segundo, irmãos, cumpre a missão, é colocado na cruz e realiza ali a redenção dos eleitos de Deus. Perceba ainda, Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus, lá em Mateus 12, 39 a 41, vai usar essa passagem para dizer: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e ele vai dizer, esse é o paralelo com aquilo que eu farei. Interessante, irmãos. Uma geração incrédula pede um sinal, e Jesus está dizendo aos fariseus: não vai ser dado nenhum sinal. O único sinal que vocês receberão, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, eu também estarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ressuscitarei. É interessante que lá no capítulo 1, no capítulo 2, o verso 1, há um clamor de angústia. A gente vai encontrar paralelo com Lucas 22, 44, narrando a angústia de Jesus Cristo no Getsêmani. Enfim, nós encontramos aqui, irmãos, essa relação. E eu quero terminar com mais um parágrafo, te dizendo o seguinte: Jonas é o único profeta menor mencionado especificamente por Jesus, e o único profeta com quem ele se compara. Ambos eram da Galileia, você sabia disso? Da Galileia dos gentios. Os fariseus esqueceram Jonas quando comentaram de forma desdenhosa que nenhum profeta tinha vindo da Galileia, conforme João 7,52. Gat-Hefer, a atual Kirbet Es-Zurra, fica a apenas quilômetros a nordeste de Nazaré. Está lá em Josué 19, 13. O lugar onde Jonas nasceu era a poucos quilômetros de Nazaré. Olha que interessante. Jesus então usa essa história, faz esse paralelo para mostrar a nós, irmãos, que Ele é aquele que cumpriu cabalmente a missão. Cristo é o exemplo para nós. Que nós sigamos o seu exemplo. Que nós percebamos, irmãos, que a vida é muito mais do que a veste. A vida é muito mais do que aquilo que nós colocamos sobre a mesa. A vida é muito mais do que realizar alguns poucos sonhos aqui, irmãos. Ela é muito mais do que isso. Nós fomos chamados para realizar uma missão. Que privilégio, irmãos, anunciar a um mundo perdido e sem esperança que existe graça e redenção em Jesus Cristo. Que Deus reanime o nosso coração na missão. Que essa semana que se inicia seja uma semana onde você perceba tudo aquilo que Deus te deu como um instrumento para que a missão seja realizada para a glória do nome do nosso próprio Deus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você foi chamado por Deus. Você recebeu de Deus um propósito, uma missão. Meu irmão, deixe Deus usar a sua vida. E você vai se alegrar ao perceber que enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Jesus Cristo disse que é necessário, irmãos, que assim seja. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está inquieto, preocupado com alguma coisa? É natural, viu? Mas lance diante dele a sua preocupação nessa manhã.
Descanse o seu coração em Deus. Siga cumprindo o propósito dele para a sua vida. E veja a boa mão do Senhor te conduzindo para a honra e glória do nome dele mesmo. Amém, meu irmão? Que você se lembre de tudo aquilo que Deus te deu com um propósito. E que você use isso tudo para a glória de Deus. Você está desanimado de trabalhar na segunda? Lembre daquilo que Deus te deu para realizar uma missão. Reanime o seu coração em Deus. Você está preocupado com o governo? Eu não estou dizendo que não tenha motivos para se preocupar. Mas reanime o seu coração naquele que na sua providência te deu um propósito, uma missão a ser cumprida hoje, no meio desse cenário com dificuldades. E Deus há de cumprir na sua vida aquilo que Ele mesmo determinou, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças nessa manhã. Te agradecemos também de maneira específica pelo livro que lemos, pelo texto que lemos, pela Tua palavra que encontramos no livro do profeta Jonas. E como ela edifica também a nossa alma, como ela nos relembra essa vocação tão especial que recebemos. O Senhor tem nos abençoado tanto, mas as Tuas bênçãos não são fim em si mesmas, elas são instrumentos para que através delas nós possamos compartilhar, nós possamos anunciar a um mundo perdido, sem esperança, que há um Deus gracioso, há um Deus bondoso, há um Deus cheio de graça, que tem prazer em abençoar o seu povo. Que assim, Pai, nós sejamos um instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja anunciado, o Teu perdão seja conhecido, a Tua graça seja vista aonde nós estivermos. Usa-nos para a Tua glória, reanima o nosso coração, alegra o nosso coração, no sentido de realizar a missão pela qual o Senhor nos chamou como igreja. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Se alguém aqui nessa manhã percebeu o seu coração muito mais como o de Jonas, desanimado, buscando as facilidades, que esse seja o momento, Pai, do tratamento do Senhor nesse coração, para que ele se reencontre em Ti, para que ele perceba que há algo mais precioso reservado no Senhor, para aquele que trilha o caminho que o Senhor mesmo, Pai, projetou para que ele viva, em nome de Jesus. Te entregamos a nossa vida, te entregamos as nossas famílias, te entregamos os nossos dons, tudo que nós temos, Pai, para que seja de fato usado para a Tua glória, que nós possamos perceber o Senhor nos abençoando e colocando em nossas mãos aquilo que nós precisamos para compartilhar com aqueles que também precisam, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, então que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.